Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal, bem-vindos a todos aqui ao nosso classe musical. Primeiramente estou trazendo para vocês aqui o site, né, com o nosso projeto Cultura Online Pesquisa em Educação Musical, que tem diversas oficinas totalmente gratuitas, agora de forma síncrona, né, com cadastro aí até 14 de agosto e tal. E aí eu venho trazer para vocês o resumo do nosso último encontro, a nossa aula 9, que foi feita por Zoom, da nossa oficina de técnica instrumental para sopro metais, né? Que a gente teve aí uma trompetada, aí, um pessoal que veio assistir as nossas aulas e a gente foi construindo, né? O objetivo final disso era construir uma rotina diária de estudos, ou pelo menos ter ferramentas para poder estudar sozinho e resolver seus próprios problemas aí no seu dia a dia com o trompete, né? Ela aconteceu nas segundas-feiras, né? Das 2 às 13 e das 3 às 4. E ela apresentou até agora 8 resumos, né? Abordando como soar, o que fazer no Zoom para que o trompete soe melhor no Zoom, que é uma aula super legal, a flexibilidade, a ressonância, ou seja, cantar e tocar, que foi uma surpresa para muita gente aí, que tem muito trompetista que não abre, né? Não abre muito isso nos seus conteúdos aí. Articulação, a transição da fluência, da flexibilidade para articulação. E hoje a gente vai falar para vocês um pouco sobre os métodos. Quais são os métodos mais utilizados aí para o estudo do trompete, a literatura do trompete, para quem sabe ler, mas também para quem não sabe ler. Então, pessoal, para começar aí o nosso resumo da nossa 9ª aula, né, da oficina de técnica instrumental para sopros metais, eu trouxe aqui um dos maiores, mais reconhecidos e mundialmente universal dos métodos de trompete, que é o Arbanz, né? O Arbanz é reconhecidíssimo, é o primeiro, provavelmente, que vem na lista de pessoas quando perguntado sobre sobre indicações de métodos para trompete. O Arbanz ele vai trazer lições básicas que vão desde o básico até coisas super difíceis, né, cara? Estudos característicos, né? Coisas realmente super difíceis que não é para qualquer um para fazer, tem que realmente ter já um desenvolvimento bem legal para conseguir fazer isso. E logo aqui de cara, eu lembro de uma coisa que quando eu comecei a estudar de forma mais séria assim, o instrumento, foi uma coisa que eu percebi de diferença de alguns contextos que pegam o livro e colocam para os seus alunos o livro sem ao menos refletir sobre o livro. Então aqui a gente tem, por exemplo, o início numa articulação tu. Então, assim, o método Arbanz ele pode ser impresso em inglês, em francês, em alemão. E esse tu aqui é muito importante a gente perceber em qual idioma que ele é colocado. Porque o tu no francês, por exemplo, ele não vai ter essa pronúncia tu. E no inglês é uma outra pronúncia e no português, né? Enfim, português é tu. Então, isso é muito importante para quem está colocando isso para os seus alunos. Logo na sequência, ele vai começar, né, a propor alguns intervalos, né, assim como qualquer método até de solfejo, né? Eu acredito que ele esteja trabalhando também o solfejo, porque ele tem alguns estudos aqui. E ele vai evoluindo para escala, vai evoluindo para diferentes ritmos, né? E ele é um método que ele é muito completo. Ele tem estudo de staccato simples, staccato duplo, né? Compassos compostos, compassos simples, né? Como fazer grupeto, como fazer ornamentação, como fazer diferentes ritmos. Ele é um dos métodos mais completos. Ele tem até uns duetos aqui bem legais de se fazer com o seu professor, se você tiver, ou com algum colega seu, que também vale muito a pena fazer. Além de diversas preparações, né, como o salto e o ligado aqui para conseguir fazer aquelas variações do Carnaval de Veneza, né, para conseguir fazer lá no final os estudos característicos propostos por ele. Então, o Arbanz é um dos métodos mais conhecidos. Eu, sinceramente, não gosto muito, porque eu penso sempre o método como uma coisa específica, né? E por vezes tu não consegue ter a melhor abordagem falando sobre tudo.
Então eu gosto mais de focar em métodos que estão mais com foco por exemplo, na flexibilidade, que é o caso do, do Smith, por exemplo. O Walter Smith tem né, flexibilidade aqui como o seu tópico, é um ótimo método também, bom para trabalhar flexibilidade, né? Então ele vai trabalhar mais focadamente a flexibilidade. A gente tem um outro super método que é o do Collins também, que é um método super completo, que ele, ele vai trabalhar e ele vai evoluir muito nessa questão da flexibilidade, assim, na medida que o tempo vai passando, né? Claro que isso é uma literatura que ela tá escrita para notação ocidental. Então, se você não sabe ler, geralmente é legal ter um professor ou alguém que transmita. Eu, como professor, gosto de transmitir isso oralmente, porque eu acredito, né, que a transmissão do conhecimento e a música ela é feita a partir da técnica e da expressão do instrumento, e não de um elemento a priori que você tem que ter, como, por exemplo, leitura. Um dos grandes problemas de se fazer um método é não fazer o método, é ler o método, né? Então, em vez de ficar pensando na técnica, o pessoal fica pensando em como ler e como não sabe ler o método. Outro método legal do Max Schlossberg, que é um método bem interessante, porque aqui ele traz já a primeira folha, ele traz alguns nuances de crescendo e decrescendo. Então, nesse Long Note Drills, que é muito, muito, muito lento, very slow, ele vai trabalhar essa questão do controle de ar, né? Um ar mais quente, um ar mais frio, um pouco mais fluido, um pouco mais segurado, enfim. Ele vai trabalhar alguns conceitos sobre ar aqui nessa primeira folha que são bem interessantes também. O James Stamp ele vai trabalhar a fluência e o pedal, né? Então ele vai fazer com que a gente vá até aquelas subgraves que por vezes o pessoal não está acostumado a fazer, saia do subgrave e ainda vá para o agudo. Então a gente acaba tendo aí uma noção, ó, a gente acaba tendo uma noção de centro, né? De centro de nota, porque para poder ir até o grave e subir até o agudo pelo centro da nota. Então é um ótimo método. Outro método que é bem legal e ele pode ser usado até para jazz, assim, porque dá para trocar essas colcheias por colcheias com swing, né? Que é o do Clark, né? A Technical Study for Cornet. Então esse do Clark vai trazer tanto a questão de fluência quanto a questão de como apertar os pistos, né? E ele vai ter uma série de estudos focados. Esse aqui é legal para tocar jazz. Dá para fazer uma jazzeira legal com isso aqui. E você, além de poder usar ele no ligado, pode usar ele staccato. E falando sobre isso, um outro método muito, muito, muito legal é o método Flexus. Eu acabei de passar por aqui. Acho que esse aqui. O método Flexus é um dos mais difíceis de achar e é um dos melhores, na minha opinião, porque ele trabalha a ligadura justamente atrelada a conceitos de articulação atrelada à ligadura. Então ele vai trabalhar muito, né, flexos, a flexibilidade, mas ele também vai trabalhar de forma com que você consiga fazer essa transição desse ligado para uma nota articulado. Então vai ter estudos de flexibilidade e estudos de articulação, de forma que isso aqui a gente vai fazer ligado e depois articulado. Para quem não conhece, eu tenho um material no Hotmart lá, que é um curso de trompete também, que tem muitos desses exercícios. Eu gosto muito de trabalhar isso aqui. Ainda tem aqui sobre articulação um estudo do Clark, né? Que eu acho que é o Clark aqui, não sei se eu tenho ele aqui. Mas enfim, esse aqui do Clark é uma série de transposições que eu peguei de um outro método do Clark que traz articulação e aí ele vai trocar, né? Inclusive está num dos nossos cards aqui nas nossas aulas, dos resumos, esse material com ligado, articulado. E aí vai trocando e você vai sentindo isso, como é que se faz. Ainda tem o meu material aqui do Building High, que é a maneira com que eu acredito que se encontra as notas agudas, também está no card, tá? É um material composto por mim. A gente tem ainda mais outro material composto por mim, que é a questão da articulação. Aqui é um grave, tá? Vai indo pro um pouquinho mais agudo.
Mas eu tenho 3, o tá, o té e o ti, para você poder encontrar a sua articulação, conseguir pronunciar legal a articulação. E por último, e um dos mais legais que eu tenho trabalhado agora com os meus alunos é o concone, que é para quem está um pouquinho mais além, mas o concone, Giuseppe Concone, ele quando compôs esse método, ele teve uma sutileza de conseguir trabalhar, parecia que ele conhecia todos os defeitos e todas as armadilhas que um trompetista podia cair. Então, ele trabalha, por exemplo, um decrescendo quando tu tá na nota aguda ou subindo. Ele trabalha alguns nuances rítmicos no super piano, sabe? Ele trabalha uma coisa que é mais fervorosa que ao mesmo tempo dolce. Então ele parece que descobriu cada coisa, cada probleminha que a gente pode ter no trompete e fez um estudo musical. E o mais legal disso é que é muito musical esse estudo dele. É realmente muito musical. Então, ao mesmo tempo que tu te desafia a fazer aquilo ali, tu tá te divertindo porque é musical, não é aquela coisa chata do Arban. Sinceramente, o Arban nesse sentido é muito chato, porque ele é muito mecânico, ele não tem música, ele dificilmente soa música. E tem diversos outros métodos também que dificilmente soam música. E esse aqui, pra mim, ele é o mais musical, né? Lyrical Studies, que trabalha questões técnicas e trabalha questões líricas, né? Questões de interpretação, né? Então, para mim, para finalizar essa aula de hoje, eu queria sugerir para vocês, além de todos esses métodos que eu falei, esse aqui, o concone, que é um método que eu tenho trabalhado. E aí a gente vai encerrando aqui a nossa aula, né, o nosso resumo 9 da nossa oficina, sempre lembrando que aquecimento, pessoal, um professor não vai ensinar vocês aquecimento, ele vai ensinar as ferramentas para você fazer o seu aquecimento, porque o aquecimento no instrumento ele é muito particular, depende muito das demandas e das necessidades do trompetista. Então eu, por exemplo, se eu estou com problema de flexibilidade, o meu aquecimento vai ter Collins. Se eu tenho algum problema de staccato, o meu aquecimento vai ter o Clark. Então, depende muito das dificuldades que cada trompetista tem, ou do repertório que vai precisar tocar em determinado momento. O aquecimento ele é muito particular. E a melhor coisa é sempre você ter o professor, ou algum instrutor, ou pelo menos algum conselheiro de alguém que já fez isso, para poder aconselhar você a fazer isso da melhor maneira possível. Afinal, o trompete ele não é um instrumento fácil, é um instrumento bastante traumático para quem não está sabendo lidar com ele, principalmente no início dessa jornada, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso resumo de hoje. Sempre lembrando que a primeira coisa que você precisa ter em mente que primeiro vem a música, depois vem a teoria. E se você pode ter um professor, é sempre importante você ter um professor para ajudar no seu desenvolvimento como instrumentista, certo? Curte aí, dá o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e ajuda o nosso canal a crescer. E eu desejo a todos vocês tudo de bom e bons estudos. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.